tá? Porque eu acho que Tá. essa primeira semana era mais pra gente tá analisando essa questão de constância. E eu acho que você já foi muito bem. Pô, você trouxe muito desenho. Você conseguiu fazer todo dia. É. Então acho que foi uma vitória enorme. E igual a gente tinha combinado, hoje a gente começa então a. A gente ia começar a ver uma semana de desenho e uma semana de pintura. E hoje Uhum. vamos começar a nossa primeira semana com teoria, tá? Tá. E a gente vai começar com um tema recorrente aí, que a galera se perde pra caramba, É. que é a perspectiva. E perspectiva, cara, a primeira coisa que eu tenho pra te falar é... tudo que você for achando que você for tendo dúvida, que você quer perguntar e tal, se quer me parar, você pode ir me parando, tá? Uhum. E primeira coisa que eu tenho pra te falar, perspectiva é um tema muito amplo, tem muita coisa que a gente poderia estar vendo sobre perspectiva e tal, mas normalmente a galera que me procura para mentoria e tal, e para ter aula, já tem algum certo tipo de noção de desenho. Então, a perspectiva que eu passo é de um jeito que é para tentar não enrolar a pessoa, enrola muito, e nem ficar muito maçante. Então, é uma visão bem condensada, mas que você consegue, que você vai conseguir desenvolver coisas com esse tipo de conteúdo que eu vou te passar, tá? Certo. Então, vai ser. Perspectiva vai rolar nas outras aulas que a gente for tendo, porém, vai ser de maneira assim, meio secundária. Vai acontecer, mas perspectiva propriamente dita, pura, vai ser só aqui, tá? Então, você não precisa se preocupar que a gente vai ter uma semana para um ponto de perspectiva, 2 semanas para o segundo ponto de perspectiva, 3 semanas para o terceiro ponto de perspectiva, 4 semanas para sei lá o que, sabe? Não vai ser Sim. isso. A gente vai matar praticamente o que a gente vai precisar usar para desenhar de perspectiva hoje. Beleza? Certo. Tá. Uhum. Então vamos nessa. Primeiro a gente vai ter alguns conceitos iniciais, né, sobre entender o que é a perspectiva, bem rapidamente. E primeiro, a perspectiva é como nós entendemos o mundo, tá? Foi mal a letra, mas é o que nós utilizamos para ver através. Também a gente pode simplificar a perspectiva como uma técnica ou ferramenta que a gente utiliza para criar uma ilusão e fazer o nosso canvas, o nosso espaço que é bidimensional, nosso desenho, ter uma sensação para quem está vendo de tridimensional. Por enquanto, ok, certo? Uhum. A gente ganha uma sensação com a perspectiva. Isso aqui, ó, para a maioria da galera é easy, mas Uhum. quando faz Bem isso, aceito. aqui o bicho pega.
E a perspectiva nos ajuda aqui. Muito. Então, beleza. A gente tem alguns conceitos que a gente precisa entender sobre perspectiva. O primeiro é o horizonte, tá? Eu sei de onde você tirou isso daí. Sabe, né? Esse é o livrinho. Eu participo de um grupo do... Eu não lembro de onde que eu vi. Acho que é da Skilltree, no Discord, e eles têm esse livro em português depois, se quiser eu te mando ele. Não, eu tenho esse livro, cara. Eu comprei na Amazon. Bom. Beleza? Não tem perigo, não. Então, o primeiro conceito é o horizonte. E o horizonte é algo que imaginariamente vai estar dividindo, né? Uma linha imaginária, né, que está dividindo o que a gente está vendo, a Terra, em 2 hemisférios, horizontalmente, sendo bem redundante, e o que a gente tem que manter na nossa cabeça é que o horizonte ele vai estar lá independente da gente conseguir vê-lo ou não. Tá? Então, a pessoa que tirou essa foto aqui colocou a mão na frente do horizonte, porém o horizonte ele continua lá, ele não sumiu por a pessoa ter colocado a mão. A montanha pode estar na frente do horizonte, mas ele continua lá, ele não vai desaparecer porque a montanha está lá, ele continua lá. A casa, a mesma coisa, ela vai estar lá, independente da gente conseguir ver, o horizonte vai estar lá independente da gente conseguir vê-lo ou não. Você poderia estar dentro dessa casa e o horizonte continuaria lá, tá? Então, isso é bem claro para você, né? Sim. Show. Tô buscando aqui um outro conceito. Que é o eye level. Eye level ou linha do olhar, tá? E que é exatamente uma linha imaginária traçada em frente àquilo que a gente está enxergando. Nesse caso, esse rapaz ele está olhando para frente e o meio do eye level dele é o quê? É o meio do abajur, tá? Então, digamos que eu sou esse rapaz, eu estou olhando para frente, o meu eye level está aqui. Nesse caso, ele coincide com o horizonte. Beleza? Sim. E o que acontece com o nosso eye level as coisas vistas na posição normal, quando elas estão acima do nosso eye level, a gente costuma ver o que? A parte de... Pô, eu perdi a caneta? Pera aí que minha caneta tá me zoando aqui. Tá. Eu apertei a borracha, foi mal. A gente vê a parte de baixo. E o que está abaixo do nosso eye level, da nossa linha do olhar,
a gente vê a parte de cima. Beleza. Isso eu acho que é bem claro para você. Sim. Tem Calma que eu vou dificultar. Mas... Não, pode falar. Eu não sei se o que eu vou falar agora eu tô adiantando alguma coisa, mesmo assim, Pode falar. eu só queria, porque falando desse negócio do horizonte aí, quando eu comecei a compreender a questão da linha do horizonte na altura do olho, eu tava na casa da minha mãe, foi acho que no feriado de carnaval. Eu tava na varanda dela, e na varanda tem aquelas telhas cinza, sabe? E tem um muro. O muro tem umas cerâmicas em cima. Então eu tava olhando assim, em direção das telhas, das linhas das telhas, todas indo exatamente para a altura do meu olho, onde estava imaginando que tivesse a linha do horizonte. Que aliás, é uma montanha que tem ali atrás, então eu estava imaginando exatamente como ali, a linha do horizonte no meio da montanha. E abaixo do meu olho estava o muro, as cerâmicas assim, a linha das cerâmicas também todas apontando para cima. Então eu achei muito maneiro que quando eu abaixava, eu via aquilo assim, aquela linha mudando, a linha das telhas mudando junto com o meu olho. Achei muito incrível. Foi tipo uma descoberta pra mim. Tô ligado. Nossa. Então aí você falando isso aí, eu lembrei lá. Foi muito maneiro. Da hora. Tá. Vamos pro próximo conceito que a gente precisa. Voltando ao... Não, mas de boa, cara. Você pode me parar e pode falar o que você quiser. Voltando para os nossos conceitos que a gente precisa aqui. Aqui a gente vai juntar um conceito com algo que praticamente resolve todos os nossos problemas de perspectiva, que é um princípio. Mais básico da perspectiva, que é bem simples de entender, mas na prática é bem difícil de aplicar, dependendo do caso, que é: quanto mais próximo de nós está um objeto... Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Maior ele se parece. Então você sabe que esse, sei lá, dormente, o nome disso? Não sei, enfim. Esse aqui que está bem perto da gente. Ele aparenta ter esse tamanho. Enquanto que esse, que é exatamente do mesmo tamanho, você sabe que é do mesmo tamanho, porque se dar um trem ia passar aqui, ia dar uma merda do caralho, o trem ia descarrilhar. Então, você sabe que esse aqui, A, e esse aqui, B, eles são iguais, porém, pela perspectiva que a gente tem, B parece menor que A, correto? Sim. Por causa desse princípio que a gente acabou de ver. Quanto mais perto algo está de nós, mais maior ele se parece. Então eu vou te perguntar. Se eu desenho uma bola aqui... Tá, não vou desenhar, senão eu vou te dar a cola. Se eu desenho uma bola aqui... Pô, ia te dar uma cola feia, né? E eu desenho a outra aqui. A mesma bola. Qual vai se parecer maior? É bem infantil por enquanto. Vai ficar mais difícil. Qual vai parecer Na maior? foto da perspectiva A. Ah, exato. Porém são do mesmo tamanho. Mesmo tamanho, isso. Mas pela nossa perspectiva, uma estaria desenhada assim, enquanto a outra ia estar mais ou menos aqui. Você entende, né? Sim. Tá.
esses objetos aqui com linhas paralelas, porque se a gente olhar isso de um helicóptero, esse trilho do trem, a gente vai ter essa visão. Ele vai parecer meio paralelo, né? Essas linhas paralelas, olhando dessa visão aqui que a gente está tendo, elas parecem, por conta desse princípio aqui, da diminuição, elas parecem que em algum momento vão se encontrar, correto? Elas, então, o que acontece com elas? Esse parecer que vão se encontrar tem o nome de convergir. Elas convergem para algum lugar na nossa linha do horizonte. E esse lugar para onde elas convergem, a gente chama de ponto de fuga. Por enquanto tá indo? Sim. Show de bola. Então a gente sabe que as nossas linhas paralelas por conta da diminuição e da aparência de diminuição que elas vão tendo no espaço, conforme elas vão se afastando da gente, elas têm uma percepção de que elas estão se encontrando. Isso vai se dar na nossa linha do horizonte. E esse ponto de encontro é chamado de ponto de fuga. Show? Por enquanto foi, né? Beleza. Tá. Agora eu tenho algo aqui que a gente tenta solucionar de maneira rápida e grosseira. Lembrando que não é... Isso aqui não é 100% exato, tá? Mas é uma maneira que eu encontrei de estar resolvendo esse problema de uma maneira mais rápida para os alunos. Que é... Como que a gente... Você já ouviu falar sobre sistemas? Sobre os sistemas? É muito sistema, né? Sistema solar, sistema numérico. Calma, rapaz. Deixa eu escrever aí, rapaz. Sistemas de perspectiva. E como que a gente utiliza esses sistemas? Que são os sistemas de 1, 2 e 3 pontos de fuga. Eu não sabia que se chamava sistemas de perspectiva, mas já ouvi falar deles. Você já ouviu falar. E a galera se questiona, quando que eu uso cada um? Quando que eu vou usar um ponto? Quando que eu vou usar 2 pontos? E quando que eu vou usar 3 pontos? E essa foto aqui eu tirei de um bloquinho de post-it quadrado que tem em cima da minha mesa, e eu tirei 3 fotos diferentes para tentar simplificar esses sistemas. Beleza? Então tá. O que a gente vê de diferente em relação a cada um deles, basicamente? Posicionamento de câmera. Desculpa, acho que era uma pergunta. Não, posicionamento de câmera tudo bem. Mas o que eu observo em relação ao meu bloquinho? Nesse primeiro,
eu consigo ver apenas um plano do meu bloquinho. Enquanto que no meu segundo, eu tenho 2 planos sendo vistos. E no meu terceiro, a gente consegue observar 3 planos. E o que acontece? Se eu coloco uma linha do horizonte aqui nesse primeiro, e eu vou convergir as minhas linhas paralelas, as únicas que estariam em convergência dessa minha caixinha seriam essas aqui. Você consegue ver através comigo? Uhum. Beleza. Então eu teria aqui esse meu plano da frente. Ele tem o mesmo tamanho do meu plano de trás. Porém, por ele estar convergindo no horizonte, está se afastando de mim, ele se parece menor. Uhum. Então eu tenho um plano nesse sistema de um ponto de fuga visível convergindo no horizonte. Certo? Certo. Rapidão, segundo. Deixa eu só tirar o casaco aqui. Você é de onde? Abafadão. Você é de onde? Eu sou do interior do Rio, cara. Miguel Pereira. Miguel Pereira. Sou de Cabo Frio, interior do Rio. Ah, Cabo Frio? Ah, tô ligado. Da hora. Pô. Tem muito tempo que eu não vou a Cabo Frio, mas sei onde é. Aí, bom, vamos lá. Aqui, o que a gente observa? Essa extremidade aqui a gente sabe que por ser uma caixa é igual a essa. Uhum.
e ao mesmo tempo igual a essa aqui. Correto? Correto. Beleza. Porém, pela perspectiva que a gente está olhando, vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2 e isso aqui de 3. Pela perspectiva que a gente olha, 2 e 3 se parecem menores que 1. Uhum. Né? Sim. Por quê? Porque a extremidade 1 está mais perto da gente, você concorda? Sim. E essas linhas aqui elas vão acontecer o quê? Convergir no horizonte. Como aqui eu tenho dois planos sendo mostrados, dois planos em diminuição se afastando da gente, 2 pontos de vão fuga. se encontrar em 2 pontos de fuga. Vou apagar isso aqui só para não ficar confuso. Faz sentido até agora? Sim, faz sim. Show de bola. Aqui o que a gente tem? Nesses dois, nesse tamanho, em relação a esse e em relação a esse, é fácil da gente ver, porque a gente acabou de ver aqui. Uhum. Então a gente tem que esse tamanho aqui, por estar mais perto da gente, ele tem uma sensação de que é maior que esses, que estão mais longe da gente, e a gente vai ter uma convergência dessas nossas linhas paralelas, iguais a quê? Iguais a essas, né? Do trem. A gente vai ter uma convergência dessas linhas paralelas e dessas linhas paralelas também em diminuição. Porém, aqui a gente está vendo um terceiro ângulo, um terceiro plano. E vai adicionar mais um parzinho de linhas paralelas que também vão estar Para o mesmo ponto, né? se convergindo, vão estar convergindo para o mesmo ponto. Tá? Então a gente tem que este tamanho aqui, que está mais próximo de nós, é maior do que esse tamanho aqui, é maior do que esse, e eles vão convergir, né? Uhum. Porém, se a gente for ver através do nosso cubo, o que a gente tem? A gente também tem essa necessidade de que este tamanho aqui, que também está mais perto de nós comparado a esse, também tem essa diminuição. Sim. A mesma coisa acontece com este em relação a este aqui. Então a gente tem que criar essa sensação de convergência aqui. Num sistema de 3 pontos. Agora, o que acontece aqui? O que você acabou de perceber? Pô, mas espera aí. Eu tenho este plano aqui. Oh, espera aí que ficou escuro demais. Eu tenho este plano aqui. E o lá de baixo, por também estar mais longe da gente em relação ao de cima, esse aqui, você tá vendo? Sim.
por ele também estar mais longe da gente, também tem que ter essa sensação de diminuição. Correto? Correto. Então este plano aqui de cima ele tem que diminuir, ele tem que convergir no espaço. Acontece a mesma coisa. Eu volto nos seus desenhos. Acontece a mesma coisa do trilho do trem. Então este plano, cada vez... E se fosse um plano infinito e enorme que viesse até aqui, ele ia virar um pontinho. Então este plano também cria linhas de convergência para um outro ponto de fuga, que é o nosso terceiro. Faz sentido? Sim, faz. Que vai se encontrar lá embaixo. Vamos notar que isso não sempre vai acontecer assim, vai ter casos que não vão acontecer assim, eu não quero falar agora, tá? Mas eu quero que você use isso para resumir a maneira que você vai lidar com perspectiva. Isso já resolve muito bem praticamente 90% dos casos. Então o que a gente observou aqui? Quando eu vejo um plano do meu objeto, eu vou ter um ponto de fuga para convergir. Quando eu tenho dois planos, quando eu vejo dois planos do meu objeto, eu vou estar convergindo ele em dois pontos de fuga diferentes. E quando eu vejo três, em três pontos de fuga. Faz sentido? Sim, faz. Essa explicação de pontos de fuga 1 e 2 eu já tinha visto algumas vezes, mas só com desenhos que as pessoas faziam. Você resumiu até o terceiro ponto de fuga de uma maneira simples e inteligente, com um objeto real, que agora vamos fazer, ficar procurando o terceiro ponto de fuga em tudo que eu for olhar. Eu já procurava o 1 e 2. Você vai procurar em tudo, né? Aham. E o interessante agora, ó, já vou te passar o seu primeiro exercício de casa. Aqui mesmo. Deixa eu botar em outra layer. Eu já tinha visto, tipo, 3 pontos de fuga que você vai usar quando você for desenhar prédio, que você vai desenhar infinitamente para cima, sabe? Sim. Aí a explicação simples de um desenho. Mas aí nessa caixa aí ficou muito maneiro. Valeu, cara. Então a sua primeira tarefa vai ser: eu quero 3 fotos. Você vai tirar 3 fotos. De 3 objetos, encaixando ele nos 3 sistemas. Então vão ser um total de 9 fotos. Ficou claro, né? Essa tarefa que eu passo, o nego sempre me vem com 3 fotos só. Eu tava vendo isso no Masterchef ontem, quando eu estava fazendo o macarrão. Teve um cara que fez menos. Não, era pra você ter feito o dobro de coisa. Às vezes eu sinto que eu tenho dificuldade para essa tarefa. A galera nunca entende o que eu tô pedindo pra fazer. Mas, 3 fotos, 3 objetos nos 3 sistemas. Então aqui, por exemplo, você tem 3 fotos de um objeto só nos 3 sistemas, tá? Tá. Você vai fazer isso aqui que eu fiz 3 vezes. Você pode escolher qualquer objeto que você quiser. Mas eu quero que você tire a foto. Beleza, isso aqui é um doce, tá? Vamos continuar. Beleza. Você vai colocar lá depois, né? Vou te dar todos os slides. Uhum. Tá. Não ia anotar aqui. Não, pode ficar de boa. Olha o prédio. É o prédio, agora é o prédio. Com certeza. Isso aqui é só pra gente ter a certeza absoluta que você dominou. Tá. Onde está a sua linha do horizonte? Na primeira foto? Na primeira. Ah. Ótimo.
Você percebe aqui um sistema de 1, falando em relação a essa cena. Você percebe um sistema de 1, 2 ou 3 pontos de fuga? 3. Ok. Sua linha do horizonte. A, B ou C. Você tinha que trocar da letra, né? Ah, de novo. Beleza. Show. Você perceberia 1, 2 ou 3 pontos de fuga? Tem 3 também. 3 também, né? Você percebe uma convergência dessa É, maneira. os pontos de fuga laterais, principalmente pelas janelas, é mais fácil de ver do que pelo telhado. Beleza. Olhando a linha das janelas. Show de bola. É da rua também. Beleza. Agora vamos lá. Próximo slide. E nessa foto? Agora ele vai começar a complicar, né? Você percebe... Peraí, deixa eu te ajudar. Deixa eu deixar a cola aqui. Nessa foto... Quantos pontos de fuga a gente tem? Alô? Não, calma aí que eu tô... Tá, você tá aí. Eu tô... Não, beleza. Eu tô com a dúvida. Eu pensei que tinha caído. De boa. Eu acho que são 2. Tem 2 pontos de fuga nessa foto. É uma afirmação ou uma pergunta da sua agora? É uma pergunta. Você está certo disso? Ou quer chamar os Vale universitários? Eu acho que tem 2. Beleza. Eu fiquei na dúvida se tem um só ou tem 2. Beleza. É agora que a gente mata perspectiva. O que eu falei para você? Cada plano ele tem os seus próprios pontos de fuga. Então, se eu tenho esse planinho aqui, essa extremidade mais próxima da gente... Que sem vergonha. Isso não vai não, isso vai roubar. Você não é o primeiro que caiu aqui, foi mal. A gente tem o quê? A gente tem uma convergência para um ponto de fuga. Se eu fosse quebrar, por exemplo, isso aqui em uma caixa, este plano, essa extremidade, mas é bom que você decora, maior que essa... Nunca mais, ok. Tô olhando muito agora. O que a gente tem? Um outro ponto de fuga. Este bloquinho aqui, este plano, esse aqui está mais perto da gente, comparado a esse. Eles têm o mesmo tamanho, mas como esse está um pouco mais afastado, ele vai ter uma certa convergência, porque ele está se afastando de nós. Vai gerar um outro ponto de fuga lá no final, mas vai. Mesma coisa aqui. Está se afastando. Então o que a gente viu? Cada objeto tem seus pontos de fuga diferentes. Então se você fizer um objeto, olha só, um quadrado, ele vai ter uma determinada quantidade de pontos de fuga.
Agora, e se o meu objeto for assim? Aí já fica um pouco mais complexo. Porque todos os pontos eles vão convergir no espaço. Esse daí não seria todos convergindo no mesmo lugar, não? Se você olhar ele em um ponto de fuga, sim. Se você olhar de frente, sim. Mas cada plano ele tem... Ah, certo, agora entendi. Entendeu? Uhum. Cada plano ele vai ter a sua convergência determinada. Por exemplo, esse aqui, eles vão convergir lá. E esses aqui? Ponto de fuga vai ser aqui. E esses aqui? Ponto de fuga vai ser aqui. E esses aqui? Ponto de fuga vai ser aqui. E esses aqui? Mas aí não seria, se for um objeto cônico, talvez, ele, ele não seria como se fosse o mesmo formato do cubo, com um ponto de fuga? Parece, mas Não mas seria paralelo, não? o que eu quero que você comece a pensar? Eu quero que você comece a pensar nas suas planificações. Para mim, claro que eu falei, eu entendi, foi o seguinte, essas setas que você fez aí, esses vários pontinhos, para mim seria um ponto só. Aqui? Aí, não, em cima, naquele desenho mesmo que você está fazendo. Aqui. Aham. Para mim isso daí ia convergir tudo em um ponto só. Aí essas retas que estão na vertical, por exemplo, da lateral do objeto, iam convergir para cima em um ponto de fuga. Essas do plano um pouquinho acima, que está inclinado. Eu estou confundindo? Não? No extremo horizonte, eu acredito que. Tá, não, eu sei que você está encostando agora, esse ponto aí, esse plano aí. Nesse aqui. Cadê? Só que essa, em vez de ser essa linha que você está fazendo e a outra, a que está inclinada apontando do. Eu não posso te mostrar agora. Você acha que todos eles vão convergir no mesmo lugar? Na minha cabeça, sim. Só que, Entendi. só que, por exemplo, se fosse um cubo, a lateral tem as linhas apontando para cima também. Uhum. Agora aqui. Você Essa, diria isso aí, isso? então, isso daí que eu tava falando, nessa linha. Isso. Exatamente. Aí, então pra mim fez sentido agora. Exatamente. Então o que você percebe? Você começa a perceber que a quantidade de ponto de fuga vai depender da planificação do seu objeto. E quanto mais complexo for, mais complexo vai se tornando. Por isso que quando a gente vai começar a tentar desenhar, a gente começa sempre tentando fazer blocos mais básicos para nos nortear melhor, né? Desenhos mais simples, porque é mais fácil de lidar do que com uma geometria muito complexa. Por exemplo, uma geometria de um rosto. A gente tenta simplificar a geometria do rosto. Por quê? Porque se você for querer pegar a geometria do rosto muito complexa logo de cara e tentar posicionar, começa muito difícil. Então a gente bloca ela mais simples e depois a gente vai acrescentando mais detalhes. Porque a princípio se torna difícil a gente conseguir pensar em perspectiva logo de cara com tantas planificações. Faz sentido? Faz sim. Beleza. Vamos olhar alguns desenhos aqui e olhar mais um último conceito.
Além de tudo que a gente já falou de convergência, e aqui a gente vai olhar um pouco de convergência também. A gente percebe uma convergência acontecendo nesses desenhos, que seria um terceiro ponto de fuga. A gente percebe isso aqui ocorrendo. Esses desenhos que a gente tem a sensação de que existe uma profundidade muito enorme. E você consegue observar agora, até melhor, acredito. Mas o que eu queria te falar aqui é outra coisa que ajuda muito na nossa sensação de profundidade é o conceito de repetição. Tá? Então aqui, pelo fato de eu ter um astronauta nessa posição e ter um segundo astronauta bem pequenininho aqui, pelo fato de eu ter o primeiro, quando eu olho para o segundo, eu sei que não é um mini astronauta. Eu sei que é um astronauta mais afastado do primeiro. Certo? Sim. Quando eu olho para uma bike com esse velhinho menor, Maneiro. com uma arminha pequena, com uma cabecinha, com uma rodinha, e eu comparo na minha cabeça com esse aqui que está mais perto da gente, eu sei que não é um velhinho pequeno, que é uma biquinha pequena. Pelo fato da comparação e da repetição, eu sei imediatamente que ele está mais afastado da gente. A mesma coisa acontece com um cavalo. Eu sei que isso não é um cavalinho, um carinha pequeno. Eu sei que simplesmente ele está mais distante. Aqui não é uma biquinha do tamanho de uma formiguinha com um cara. O que isso que faz pro meu cérebro? Que está bem longe. Faz sentido? Sim, uma sensação de profundidade bem maneira. Uma sensação de profundidade enorme. Então, isso aqui é um macete que a gente utiliza, a gente pode utilizar isso em ilustração também. Então, por exemplo, se você coloca aqui uma pedrona, e eu repito essa pedra aqui, e vou repetindo ela pequenininha, já vai dando uma sensação de profundidade. Se eu coloco uma árvore, um troncão, aqui na frente, e eu repito uma arvorinha lá atrás, começa a reparar. Eu já vou criando uma sensação de profundidade. Pô, mas eu nem botei perspectiva. Não, eu só repeti. Tá? Então, aqui não tem, né, a repetição muito. Mas essa diminuição, a repetição e a diminuição, ela nos ajuda, a diminuição em relação à comparação até diminuição de proporções que a gente sabe quais são. A escala, uma sensação de escala. Isso nos faz ter uma sensação de profundidade muito grande. Então aqui, essa questão da diminuição. Eu sei que a cabeça de um ser humano em relação a um pé não é tão diferente de tamanho. Mas aqui o cara tá com um pezinho tão pequeno em relação a essa cabeça. E por estar tudo diminuindo progressivamente, eu também tenho essa sensação de profundidade. Não necessariamente esse cara aqui, o Peter Han que desenhou essa figura, ele fez uma transposição perfeita, veio aqui, calculou a proporção da figura, veio aqui e fez cálculos de perspectiva para saber o quanto que ele deveria colocar o tamanho da cabeça em relação ao tórax, em relação ao quadril, em relação à perna, para depois chegar no pé e fazer um pezinho pequeno. Ele não necessariamente fez isso. Ele só às vezes
intuiu você a pensar que ele fez porque ele jogou com as proporções que ele conhece mais ou menos. Sacou? Então aqui o que a gente tem? Repetições e diminuição. São mais duas paradas que a gente pode utilizar. E eu vou sempre estar te dando isso, cara. Imagina as aulas que você for fazendo. É isso aqui. Isso aqui é o seu cinto do Batman. Por enquanto você tá meio pobre, mas a cada aula... Pobre. É um Batman meio É pobre. meio difícil. Mas por enquanto, aí o que a gente vai fazer? Cada uma a gente vai acrescentando. Agora eu vou descobrir como que ele ficou rico, né? Exato. Cada uma a gente vai acrescentando mais uns pedacinho de criptonita aí. mais pra uns usar. poderizinhos aí pra você estar usando. Então agora você tem repetição e você tem como tá checando se a sua perspectiva está correta, porque você pode pensar que o plano mais próximo de você, ele tem que estar maior do que o plano que está mais distante de você. Tá? Uhum. Beleza. Então vamos lá para os nossos tarefas. Beleza. Tarefa 1. 3 fotos, 3 objetos, 3 sistemas. 9 fotos no total. Tarefa 2. Eu quero... vamos botar... Eu acho que você vai fazer isso rápido. 20 caixas. Vamos lá desenhar a caixa. Por sistema. Calma que vai ser só essa semana. Não, mentira. Não vai ser só essa semana a caixa, mas vai ser com perspectiva assim só essa semana. 20 caixas por sistema de perspectiva. Ah, mas o que é sistema de perspectiva? O que é isso? 1 ponto de perspectiva. O que a gente tem? Linhas paralelas. E 1 ponto... Porra, tá horrível isso aqui, tá? Foi mal. Mas eu pra ir rápido. Dessa vez eu deixo passar. No próximo aqui. Beleza. De boa. Pronto. Ó, 1 ponto. O restante são paralelas. 2 pontos. A gente tem paralelas as da extremidade. E as outras, a gente tem a nossa convergência. Não precisa fazer as 20 caixas no mesmo plano, tá? Mas pode. É permitido. Não é obrigado, mas é permitido. 3 pontos. A gente vai ter convergências em todos os nossos planos. Isso aqui é pra quê? Ah, mas pra que eu tô treinando isso? A gente tá fazendo um treino para aprender a convergir. Você quer isso certinho, com régua e tudo? Ou não precisa ser exatamente? Não precisa ser perfeito, mas o que eu não quero ver?
Eu não quero ver no seu terceiro... Eu não quero ver, por exemplo, ter 3 pontos de fuga, você me meter um quadrado assim. Eu não quero ver você do terceiro ponto de fuga, você fez essa primeira linha assim. Aí, Souza, você vai fazer isso aqui. Mas ainda assim estaria certo isso daí, só que a caixa estaria convergindo para o outro lado. Não, aí não Tá, seria... tá dando a seta aí da... Não seria uma Entendi. caixa. Não seria mais uma caixa. Ah, entendi. Tá, Entendeu? porque a parte da frente é menor que a de trás, entendi. Exatamente. Porque aí, por exemplo, eu de cima, eu não estaria vendo isso. Eu estaria vendo esse objeto. Isso, que maneiro. Tá. Entendeu? Entendi. Foi uma coisa rápida, já passou. Mas sacou? Sim, eu percebi agora na hora. Tipo, na minha cabeça, quando eu falei, não tinha notado essa questão da parte. Uhum. Eu entendo porque eu já pensei exatamente igual a você. Eu falava, mas eu tô convergindo. Só que eu tô convergindo assim, ao Um outro contrário. objeto, entendi. Você tá. Não é que esteja errado, só não é uma caixa, né? Isso Só que eu não tô é uma querendo dizer. caixa. Exatamente. Só não é uma Entendi. caixa. Aí, por exemplo, se você tá fazendo uma cabeça, o que vai acontecer com a sua cabeça? Sei não. Eu podia ser um sem vergonha e dizer que existem pessoas assim, mas. Poderia. E é isso que acontece com a galera. Que a galera fala, mas é meu estilo. Mas ué, mas eu não posso desenhar deformada. Como é que é? Pode, pô. Com certeza. Esqueci a palavra agora que a gente falou da outra vez. Desconstrução. Tá desconstruído o objeto. Então, assim, ok. E tem desenhos que saem assim. Só que assim, uma coisa é você fazer uma parada estilizada De sabendo propósito, né? que você vai estilizar. Por exemplo, peraí. Irmão, isso aqui é muito maneiro. Maneiro mesmo. Mas não existe esta porra de jeito nenhum. O rosto, ele não pode estar convergindo tanto desse jeito, tão achatado, porque a câmera não está tão próxima desse lado do olho. E outra, que é o pior de tudo. Se isso aqui é a linha central do nosso rosto, A boca já. a minha boca de jeito nenhum tá aqui. Porque se a gente olha de frente, a boca ia estar aqui. Tá ligado? Aham. Isso é engraçado. E é maneiro, cara. É um trabalho comercial. Agora eu te pergunto, esse cara aqui, ele não sabia desenhar? Com certeza. Com certeza sabe. Com certeza ele saberia fazer um rosto que a boquinha ia estar aqui, mas ela foi colocada aqui propositalmente. Isso aqui foi tudo proposital. Só que uma coisa é colocar isso aqui propositalmente porque é o estilo do game. Outra coisa é o cara te pedir pra você desenhar um personagem realista e você meter essa. Velho, não vai rolar. Então assim, beleza. Isso aí voltando à pergunta. Ah, mas eu posso fazer sem régua? Pode. Vamos só ter cuidado pra gente não deformar a ponto disso não ser mais uma caixa. Então, o que faz isso aqui não ser mais uma caixa? Isso. Isso aqui já não é mais uma caixa.
Uhum. Por quê? Porque o lado de trás ficou maior que o lado da frente. Então a gente converge para cá. Também vamos evitar convergência muito exacerbada. Por exemplo, assim. Uhum. Tá? Então a gente converge um pouquinho para dentro. Tentar não paralelar no de 3, porque aí vira 2. Dá uma convergênciazinha um pouquinho pequena. Tá. Certo? Uhum. Não vou medir ali se você chegou perfeitamente no negócio. Não é para isso que eu quero. A Eu minha quero. pergunta no final dos contos era para saber se eu ia precisar desenhar o grid ou não, entendeu? Né? Não é obrigado, mas eu quero que você consiga convergir direito. Ó. Uhum. Extremidade do meio. Extremidades das pontas estão convergindo para a extremidade do meio. Extremidade do meio. Extremidades das pontas convergindo para a extremidade do meio. Extremidade do meio. Extremidades das pontas convergindo para a extremidade do meio. Passou no teste. Beleza. Como é que eu reprovei o teste? Uma delas foi embora. Uhum. Que aí não é mais caixa em 3PF. Aqui em 2PF, 2 pontos de perspectiva, paralelas nos Vertical. laterais. Isso, nos verticais. Nos Uhum. laterais e um ponto, tudo paralelo, exceto esse daqui. 20 caixas por sistema, você mata. Beleza? Uhum. Show. Isso aqui é o exercício 2. Exercício 3. 20 caixas. Mão livre. Ah, mas como é que é mão livre? Você vai colocar aqui. E aí você vai desenhar uma. Aqui é 3 pontos, tá? Uhum. Aí você vai desenhar outra. Aí você vai desenhar outra, aí você vai desenhar outra, aí você vai desenhar outra, aí você vai desenhar outra. Até você fazer 20. Beleza. Exercício 4. Quero aproveitar essa semana, hein? A semana é puxada, hein? Você vai fazer. Não. É objeto. Um objeto simples. Em 3PF. Pode ser um liquidificador, um relógio, qualquer coisa. Você desenha um objetinho simples em 3 pontos de fuga. E se você tiver tempo, se você lembrar, você pode fazer seus desenhos livres. Um tempinho que você tiver livre. Que lembra que nem tudo. Eu não quero que você se mantenha só tentando desenhar, melhorar o seu desenho. Eu quero também que você se divirta, tá? E eu sei que principalmente essas primeiras partes não são tão divertidas assim.